Deus, né? Eu recebi algumas semanas atrás, né, uma devocional, né, da nossa irmã Islene, e essa devocional tocou muito o meu coração para trazer uma palavra em cima dela, em cima desse texto que a gente vai ler, que está na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, de 9 a 18, e o tema da mensagem é: a quem estamos amando? Então abra comigo em 2 Timóteo 4, eu vou ler do 9 ao 18, e diz assim a palavra de Deus: Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou, e se foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. O apóstolo Paulo estava preso na sua segunda prisão em Roma, quando ele escreveu essa carta. E o tom dessa carta, principalmente nesse último capítulo, era como se fosse um tom de despedida. Paulo sabia que o seu tempo de vida estava se cumprindo. Inclusive ele diz aqui no capítulo 4, no versículo 6, quanto a mim estou já sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Paulo tinha consciência que aquela prisão provavelmente terminaria com a sua execução, como de fato acabou acontecendo. Mas, amados, essa parte final dessa carta de Paulo a Timóteo, ela apresenta para nós muitas coisas para nossa reflexão. Primeiro, a gente pode ver que o ministério de um homem fiel a Deus, um apóstolo de verdade, não como os apóstolos dos dias de hoje, mas um apóstolo genuíno, ele termina a sua vida numa prisão, em um sentimento de abandono e de solidão. Quando a gente olha para essas palavras de Paulo, nós podemos imaginar o que ele estava sentindo, o que ele tinha passado, e ele escreve como falando um pequeno desabafo ao seu filho na fé, a Timóteo, pedindo inclusive ajuda para algumas situações que ele ainda estava vivendo. Paulo diz aqui que naquele momento só Lucas estava com ele, acompanhando ele lá em Roma, e ele pede: olha, traga, quando você vier, dá um jeito de trazer João Marcos, porque ele vai me ser útil. É aquele Marcos, aquele João Marcos que havia abandonado na primeira viagem missionária, quando Paulo se separou ali naquele momento. Agora ele fala: traz João Marcos, que ele me é útil. E mais ainda, quando você vier para cá, traze a capa que eu deixei em Troade, na casa de Carpo. O que era essa capa? Era uma capa de frio, de proteção. Ele estava numa prisão, o inverno provavelmente estava se aproximando, e Paulo precisava no mínimo de uma proteção no seu corpo. Uma prisão, ainda mais naquela época, não tinha recurso algum, conforto nenhum, pelo contrário, era um lugar muito ruim, um lugar de sofrimento, e Paulo estava naquela condição. Mas ele pede também para que Timóteo mandasse vir os livros, talvez de alguma forma, alguma parte das escrituras, para que ele pudesse continuar lendo, e também os pergaminhos, para que ele pudesse continuar escrevendo, ou pedindo para que alguém escrevesse a ele. E ele dá algumas instruções para Timóteo: olha, se você vir aqui, fica sabendo que teve uma pessoa que me causou muitos problemas, Alexandre. Então, se você se encontrar com ele,
sai fora, né? Não fique na presença, não o acompanhe, porque ele me causou muitos males, guarda-te também dele. Paulo sofreu afronta de alguém que teve com ele um dia, provavelmente participando da igreja, e naquele momento havia se tornado um inimigo da fé, alguém que afrontava, alguém que resistiu às palavras, ao ensinamento do apóstolo Paulo. E ele diz também que na sua primeira defesa, quando ele foi chamado, provavelmente, para prestar contas do porquê ele estava ali preso, das acusações, naquela primeira defesa não teve ninguém para que estivesse ali junto com ele. Então vejam, amados, o sentimento e a solidão que esse homem de Deus estava passando, muito, muito diferente do luxo em que vivem alguns pseudo-apóstolos dos dias de hoje. Foi assim que terminou a vida de um grande homem de Deus, né? Paulo, ele diz que apesar de tudo isso, havia no coração dele um sentimento de conforto que vinha da parte de Deus. Quando ele diz assim: o Senhor me assistiu, o Senhor me revestiu de forças. Por muito menos do que Paulo passou, às vezes a gente se sente desanimado. Por muito menos do que Paulo passou, às vezes vem um abatimento e até uma vontade de desistir, de pendurar a chuteira, né? De deixar o ministério. Mas Paulo, ele diz: olha, em todo o tempo, por tudo que eu passei, o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que através da minha vida, por intermédio de mim, a pregação continuasse sendo cumprida. Veja só o alvo, o objetivo que ele tinha: era semear a palavra de Deus, era pregar a palavra de Deus, independente das circunstâncias que ele estivesse vivendo. E esse era o foco da vida de Paulo. Tanto que ele pregou para a guarda pretoriana, pregou para os soldados que faziam ali revezamento, impedindo para que ele fugisse, né? E Paulo, em todo momento, ele fala: olha, apesar de tudo isso, da solidão, de pessoas que se levantaram contra mim, de perseguição, apesar de tudo isso, o Senhor me assistiu, me revestiu, me fortaleceu, me libertou da boca do leão. Eu vejo aqui nessa expressão, Paulo dizendo: ainda que Satanás tenha se levantado contra a minha vida, Deus me guardou, Deus me protegeu. Nós precisamos também ter essa convicção no nosso coração. Em todo tempo, Deus é conosco. Amém? E ele diz: o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. Paulo mantinha a sua visão na eternidade. Ele estava cumprindo o seu ministério, fazendo a obra que o Senhor tinha confiado especificamente para ele, mas o seu coração estava nas coisas lá do alto, onde Cristo vive. Ele mantinha a visão: olha, quando tudo isso acabar, ainda que eu seja decapitado, como de fato a tradição diz que ele foi decapitado, ainda que termine a minha vida, eu tenho plena consciência e convicção que o Senhor me levará a salvo para o seu reino celestial. Amados, isso é para nós um testemunho tremendo, um testemunho de vida maravilhoso, que a gente deve olhar e trazer para nós, porque muitas vezes nós também passamos por situações preocupantes da nossa vida, que às vezes até causam alguma ansiedade, algum abatimento, mas em todo o tempo, quando a gente olha como Deus sustentou o apóstolo Paulo, Ele também nos sustenta. E tudo isso que eu fiz até aqui foi só uma introdução da palavra que eu quero compartilhar, porque nesse texto que nós lemos, o versículo que me chamou a atenção, para que a gente refletisse mais propriamente nele, é o versículo de número 10, que diz assim: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. E eu refleti naquela devocional e comecei a pensar nesse comportamento de Demas. Quem foi Demas na palavra de Deus? No Novo Testamento, apenas 3 vezes Demas é citado. A primeira vez que Paulo cita Demas está lá em Colossenses capítulo 4, no versículo 14, quando Paulo está encerrando a sua carta com várias saudações, e em meio às saudações ele saúda Lucas, que era o médico amado, e ele saúda Demas. Então nós entendemos que naquele momento Demas era alguém que estava caminhando junto. Demas era alguém que talvez estivesse sendo discipulado por Paulo, era um conhecido de Paulo. Durante um tempo Demas esteve junto.
A outra passagem está em Filemão, no capítulo 1, versículo 24. Novamente Paulo cita Demas, quando ele está encerrando a carta a Filemão, e desta vez ele inclui Demas entre os seus colaboradores. Ou seja, Demas era alguém que passou a ser um colaborador dentro da obra de Deus. Algumas igrejas chamam um obreiro, né? Talvez a gente dissesse aqui um diácono, ou talvez um presbítero, ou alguém que estava liderando, ajudando no ministério. Esse era Demas, né? E agora a gente vê um momento, né, nesse capítulo que nós lemos, o texto diz que esse Demas, que por um tempo caminhou ao lado de Paulo, que por um tempo compartilhou os desafios e as vitórias do ministério junto com Paulo, esse Demas que por um tempo foi uma bênção como um obreiro, agora Paulo declara algo triste sobre ele, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Demas poderia ter abandonado Paulo por vários motivos, alguns talvez até motivos bons. Olha, Demas me abandonou porque ele foi servir numa igreja lá do outro lado, na Ásia. Demas me abandonou porque ele agora está pregando o evangelho em outro local. Demas me abandonou porque ele achou alguém melhor que eu, que o discipulasse. Mas o motivo do abandono, do desamparo de Demas, foi um motivo negativo, um motivo ruim. E Paulo diz aqui, por que Demas o abandonou? Porque Demas passou a amar o presente século. E aqui, amados, a história de Demas, ela traz um alerta para todos nós. Porque aquele homem que havia servido, aquele homem que durante um tempo esteve junto com Paulo no ministério, que chegou a ser chamado de colaborador, companheiro, agora havia abandonado, porque ele amou o presente século. E essa expressão, o que significa? Assim como muitos, Demas não resistiu às seduções que o mundo oferece. A expressão amar o presente século é a mesma coisa que dizer amou o mundo. Em algum momento as seduções do mundo atraíram a atenção de Demas e fizeram com que ele deixasse o seu ministério, deixasse de ser um colaborador na obra de Deus para abraçar aquilo que o mundo oferecia. Foi essa a expressão que Paulo usou. O presente século é uma referência a essa sociedade corrompida. E sempre a sociedade foi corrompida. Aliás, desde a queda do homem, quando o pecado entrou no mundo, a sociedade é corrompida. Paulo vivia um tempo de uma extrema corrupção, de uma sociedade perversa, pervertida, profana, não muito diferente da sociedade que nós vivemos nos dias de hoje. Então, a atitude de Demas, a história de Demas, ela passa a ser para nós uma advertência, para que a gente não venha a cometer o mesmo erro, a amar as coisas do mundo, a amar aquilo que todo cristão deve rejeitar. Infelizmente, a gente tem vivido um tempo onde boa parte daqueles que se dizem cristãos estão abraçando os costumes do mundo, e não costumes bons, mas estão abraçando a perversidade do mundo, vivendo como as pessoas que são incrédulas, que não têm temor a Deus, vivendo da mesma maneira e achando que no final, só pelo fato de dizerem que são cristãs, elas vão estar salvas. O nosso testemunho está repreendido. Eu acho que a gente ficou sem microfone, mas o nosso testemunho, que de fato servimos a Deus, está relacionado à nossa obediência a Deus. Então, se nós dizemos que somos cristãos, mas estamos vivendo num padrão do mundo, há uma hipocrisia no nosso testemunho. E foi mais ou menos isso que aconteceu com Demas, que durante um tempo esteve dentro da igreja, esteve participando, esteve servindo, esteve colaborando, mas o mundo da época o encantou. A sedução do mundo levou ele a deixar as práticas cristãs e abraçar as práticas do mundo. Essa é a advertência que cabe a todos nós.
O apóstolo João, lá em 1 João capítulo 2, se você quiser abra comigo esse texto. 1 João capítulo 2, versículo 15 e 16, ele diz assim: não ameis o mundo, e nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Olha para o que aconteceu com Demas. Amou o presente século e abandonou Paulo. O apóstolo João diz que nós não devemos amar o mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós não somos mais cidadãos do mundo. A nossa identidade, o nosso passaporte tem um carimbo eterno. Então, nós somos membros da igreja, membros do corpo de Cristo, embaixadores de Cristo. Nós somos representantes de Deus nesse mundo. Por isso ele diz: não ameis o mundo. Se o nosso coração começar a amar tudo que há no mundo, o que vai acontecer? Não cabe dois amores no mesmo coração. Ou nós serviremos o mundo, ou nós serviremos a Deus. Se a gente ficar no meio termo, nós estaremos reprovados. Então ele diz: porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O nosso Deus, nós podemos imaginar assim, um Deus que tem ciúmes de nós. Deus não aceita nada dividido. Deus não aceita um coração dividido. Quando nós nos colocamos à disposição de Deus, quando nós cremos e recebemos Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, nós precisamos entender que nós não pertencemos mais a nós mesmos. A palavra diz que nós somos comprados por alto preço. Então eu não posso mais fazer com a minha vida aquilo que eu quero. Eu não posso deixar os desejos do meu coração dirigirem a minha vida. Mesmo porque a palavra afirma que o nosso coração é terrivelmente enganoso, terrivelmente corrupto. Então como que eu preciso viver agora? Eu estou no mundo, eu sou um testemunho de Cristo nesse mundo, mas eu não vou viver como o mundo vive. É isso que João está dizendo também. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, aquilo que atrai a natureza carnal, a concupiscência dos olhos, aquilo que encanta, que enfeitiça os olhos, que leva para o pecado, e o orgulho, a soberba da vida, isso não procede de Deus, isso procede do mundo. Demas se rendeu aos desejos da carne, Demas se rendeu a satisfazer a vontade dos seus olhos, Demas se rendeu ao seu próprio orgulho. Todo aquele que diz: eu sou dono do meu nariz, eu faço na minha vida o que eu quero. Essa é uma das mais fortes expressões de orgulho. Eu não preciso depender de Deus. Eu vivo a minha vida do jeito que eu quero. Eu estou oferecendo algo para Deus, mas eu estou fazendo do meu jeito. Quem que ofereceu algo para Deus e fez do seu jeito? E teve a sua oferta reprovada? Foi Caim. Então, amados, a palavra para nós, ela é uma advertência muito forte. Já não dava mais para ser um cristão de verdade. Demas não conseguia mais ser um cristão de verdade. Chegou um ponto em que ele precisou fazer uma escolha: ou eu fico na companhia de Paulo e de outros cristãos, ou eu vou para o mundo. E a escolha que ele fez foi amar o presente século, foi ir para o mundo, porque não dá para conciliar. Por mais que alguém tente conciliar algo que está errado com a vida cristã, vai chegar um momento que entra num conflito, e o Espírito Santo leva essa pessoa ou a se arrepender e voltar novamente para Deus. Mas se o coração for um coração obstinado, endurecido, essa pessoa não vai para o arrependimento, ela vai fazer o que Demas fez. Ela ama o presente século e ela vai para o mundo. A companhia de Paulo já não era mais boa para Demas. Ele já não se sentia mais bem junto com Paulo. Talvez você tenha conhecido alguém que andou conosco, andou durante um tempo dentro de uma igreja, mas de repente essa pessoa foi se afastando de todos os irmãos da igreja. Vai se afastando, e de repente a gente vai, conversa, chama de volta, mas você vê que aquele coração está cada vez mais distante. E chega um ponto em que dá as costas
e faz exatamente o que Demas fez, vai para o mundo. Paulo, lá em Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, ele diz assim, que nós não devemos nos conformar com este século. Ele usa a mesma palavra que usou na carta de Timóteo, se referindo a Demas. Olha, ele amou o presente século. Nós não devemos nos conformar, tomar a forma do mundo, deste século, mas devemos transformar pela renovação da nossa mente. Como que a minha mente é renovada? Pela palavra de Deus. Quanto mais eu me aprofundo e mais tenho contato contínuo com a palavra de Deus, mais o meu coração vai sendo transformado, a minha mente renovada, os maus hábitos abandonados, as virtudes de Deus começam a se manifestar na minha vida, os dons do Espírito começam a aparecer, o fruto do Espírito passa a ser algo que nós temos e que as pessoas podem olhar e testemunhar ao nosso respeito. Há muitas formas de se amar o mundo. As pessoas que vão para o mundo, o que acontece com elas? Elas também têm a mente transformada, mas não transformadas pela palavra, transformadas pelo mundo. O mundo vai entrando cada vez mais no coração daquele que se afasta, que vai para o mundo, e chega a um ponto em que você nem conhece mais aquela pessoa de tão mundana que ela se tornou. Já não consegue ter mais a mínima comunhão. E é isso que Paulo estava alertando, para que não venha acontecer, para que nenhum de nós venha a cair nesse engano, de querer conciliar as coisas erradas do mundo com a vida de um cristão genuíno. As formas que o mundo atrai hoje, há muitas formas que o mundo pode atrair. Viver como o mundo é viver como os incrédulos vivem. Viver como o mundo é compartilhar de todos os conteúdos imorais que o mundo oferece. Aliás, hoje é um hábito, né? As pessoas compartilham muitas coisas nas redes sociais. Faz uma avaliação, o que você tem compartilhado com seus amigos, o que você tem mandado, né, de um lado para o outro. São coisas que edificam ou são coisas fúteis, coisas que são do mundo? Uma outra forma de ir para o mundo, se entregar aos vícios, ceder à tentação da carne, com vícios, com álcool, cigarro, drogas, apostas, pornografia e por aí afora, tudo que prende, que torna algo viciante na nossa vida, é coisa que o mundo oferece. Deus não oferece nenhum vício, a palavra de Deus não oferece nenhum vício, ela oferece virtudes, e é exatamente o contrário dos vícios. Tudo que vicia, tudo que prende a mente, os olhos, o coração, não procede de Deus, procede do mundo. Um outro exemplo, apreciar músicas do mundo, músicas com letras obscenas, músicas que falam de adultério, de traição, e por aí afora. Às vezes, isso não tem nada a ver, mas veja só, isso é uma primeira concessão, e às vezes um cristão está abrindo, apreciando a música mundana e a mensagem que essa música transmite, e que vem para dentro do coração. Muitas vezes as pessoas nem percebem, mas estão cantando coisas que estão totalmente contrárias à palavra de Deus. Nós não podemos amar o que Deus rejeita. Nós não podemos amar o que Deus abomina. Nós não podemos aprovar o que o mundo, ou a sociedade, ou a lei civil aprova, se está contra a palavra de Deus. O cristão não pode estar a favor, independente do que seja, com toda essa situação que se vive hoje, essa contextualização de que tudo hoje pode, ou nós somos cristãos de verdade, ou nós vamos ser como Demas, que amou o presente século e acabou se entregando ao mundo. Nós não somos chamados para sermos amigos do mundo. Tiago, no capítulo 4, no versículo 4, ele diz assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? E a palavra que Tiago usa aqui, que na minha Bíblia está traduzida por infiéis, em algumas versões está escrito adúlteros, é um termo bem mais pesado, né? Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus?
Quantas vezes no passado, na antiga aliança, se você já leu aí o Antigo Testamento todo, Deus comparava a idolatria da nação de Israel ao adultério. Deus chamava de adultério, quando o povo de Israel deixava de seguir a Deus e ia seguir falsos deuses. Até uma mensagem pesada quando Deus chama o profeta Oséias e fala para ele casar com uma prostituta e gerar filhos dela. E aquilo era um exemplo, claro, para mostrar para Israel como Deus estava se sentindo em relação à nação, ao seu povo escolhido. Olha, o meu povo, o povo que eu escolhi, o povo que eu formei através de Abraão, o povo que eu libertei do Egito com braço forte, o povo que viu todos os milagres, o povo a quem eu concedi o rei segundo o meu coração, o povo que eu tenho edificado agora voltou as costas. É como uma mulher que se tornou infiel ao seu marido, e Deus usa Oséias dessa maneira. Olha, casa com uma mulher prostituta e gere filhos dela, para dar exemplo para a nação de Israel. Amados, o nosso Deus não muda. Deus é imutável nos seus sentimentos. Quando a igreja começa a se casar com o mundo, ela passa a ser vista como uma nova Babilônia. Em Apocalipse você vai ver uma expressão pesada, em que a Babilônia, representada por uma mulher prostituta, ela contaminou as nações. E ali nós vemos uma religião falsa que contaminou as nações. E Deus usa a expressão e a figura de uma mulher prostituta. Então é muito pesado isso quando um cristão vai para o mundo, quando um crente vive uma vida dividida, quando nós deixamos que as coisas do mundo atraiam o nosso coração e a gente está ali com um pé na igreja e um pé no mundo. Não, nós somos chamados para ser sal e luz nesse mundo podre. A palavra diz que nós devemos resplandecer como um luzeiro no meio dessa geração pervertida, porque as pessoas vão ver a diferença, vão ver a presença de Deus na nossa vida, e elas vão se interessar, elas vão querer saber o que tem de diferente, porque nós somos diferentes, e o mundo está caminhando para a perdição. Eu tenho visto algumas reportagens que são assim, de assustar, de causar temor no coração, principalmente essas que alguns cristãos saem entrevistando pessoas na rua, e a gente pensa que a maioria das pessoas hoje acreditam em Jesus Cristo como Filho de Deus. Eu vi uma recente aqui no Brasil, de um rapaz entrevistando pessoas na rua. Falei, bom, é no Brasil, né? A maioria aqui no Brasil é cristão, né? Nós não somos um país, né, de maioria islâmica, como muitas nações, mas era impressionante, que algumas pessoas falavam, você crê em Deus? Creio. Você crê que Jesus é Filho de Deus? Não. Então, que Deus está crendo? E isso não foi um, foram vários seguidos que não criam que Jesus era o Filho de Deus, e muitos se identificavam como ateus, aqui no Brasil. E eu já vi esse tipo de coisa sendo feita nas ruas de Nova York, nas ruas da Itália, de cidades da Itália, da França, de Londres. O mundo está mergulhado no ateísmo e na incredulidade. Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo o tempo final da graça. A igreja, cada dia que passa, tem sido chamada para uma atitude, para uma postura, para um comportamento enraizado na fé, para que ela também não seja abalada, para que nós cristãos não sejamos, como foi dito na abertura do culto, encontrados com as nossas vasilhas sem óleo. Interessante, o presbítero Paulo usou esse texto na abertura, né? E a primeira canção falava sobre isso também. Mas notem que as 10 eram virgens, as 10 tinham lâmpada, e as 10 esperavam o noivo, todas elas. Mas chegou num momento, lá diz, né, em alta noite, todas as 10 adormeceram. A igreja tem vivido esse tempo de dormência espiritual, e quando o noivo veio, muitas não tinham mais óleo para manter a lâmpada acesa. Pelo menos metade não tinha, mas algumas foram prudentes e ainda tinham óleo para manter a lâmpada acesa.
nós estamos vivendo esse período da história da igreja. Muitos cristãos estão adormecidos, não têm óleo de reserva, e quando o Senhor Jesus Cristo se manifestar, serão pegos de surpresa. Eu estava vendo uma reportagem no Instagram, né, se referindo àquele pregador mirim, o apóstolo, né, agora ele já está quase virando apóstolo, e a quantidade de crentes que estão abraçando o que aquele menino fala, não conhece a Bíblia, palavras desconexas, visões mentirosas, e a igreja aplaudindo. E aí a pessoa faz o seguinte comentário: se o povo que está na igreja consegue ser enganado por um menino de 14 anos que fala bobagem, que não prega a palavra, não tem unção nenhuma, não tem nada de Deus naquilo, imagina quando o anticristo se manifestar com todo o poder e eficácia de Satanás. Quantos cristãos que vão se dobrar a esse falso líder religioso que vai se levantar, esse falso líder político, e muitos cristãos vão bater palma dizendo: esse é o verdadeiro Cristo, porque não conhecem a palavra de Deus, porque estão vivendo com o pé na igreja e com o pé no mundo, porque estão sendo atraídos pelos princípios de vida do mundo. Amados, isso é muito sério. Sabe por quê? Porque nós temos filhos, porque nós temos netos, nós temos crianças, que se não edificarmos a vida dessas crianças, a escola vai edificar, os amigos da escola vão edificar. Meu neto tem 9, vai fazer 10 anos, e às vezes a gente conversa e ele fala para mim que a maioria dos amiguinhos da classe dele não sabem quem é Jesus. Tem um que se declara abertamente ateu, porque o pai ensinou que não existe. Amados, é uma geração que não está tendo consciência da existência de um Salvador, de Jesus Cristo. Por isso que toca muito o coração, né? Quando a gente vê as nossas crianças adorando. Testemunho que a gente viu lá no acampamento, né? Teve uma noite em que as crianças foram tocadas no momento de louvor, de adoração, quebrantamento, aquele choro da criança, que você vê que não é um choro só emocional, mas ele está ali sentindo algo diferente. E aí saiu, acho que alguma conversa, e o meu neto veio me perguntar: vô, o que é ser batizado no Espírito Santo? Eu falei: por quê? Porque a Clarinha falou que o Luiz Miguel foi batizado no Espírito Santo. A Clarinha, filha da nossa zeladora, viu, né, a manifestação, o comportamento do Luiz Miguel, orando, chorando, né? E ela falou: eu tive que, né, com toda a sabedoria, tentar passar para uma criança de 9 anos o que é ser batizado no Espírito Santo nas duas formas de compreensão, né? Porque o batismo com o Espírito Santo nós recebemos quando nos tornamos cristãos, recebemos o Espírito de Deus, mas ali havia uma referência àquela visão pentecostal de ser preenchido, né, recebido numa plenitude do Espírito Santo, né? Então eu tive que explicar para ele, ele entendeu, né, com muita facilidade. Ele falou: eu também quero. Eu falei: amém, Deus derrame, né? Mas vejam só, são crianças que estão recebendo orientação dentro de uma igreja. Eles não estão lá brincando na classinha, pintando qualquer coisa, estão tendo aulas, né? Quando vem na escola dominical, eles são edificados. Ou a gente cuida dessa geração, ou a gente perde essa geração para o mundo, amados. Justamente no período mais crucial da história da igreja, que é esse período que nós estamos vivendo. É lamentável. Talvez alguns pensam assim: mas a igreja está se modernizando, precisa mudar a fachada, pintar de preto, fazer isso, fazer aquilo. Isso tudo é passageiro. O que mantém é a palavra de Deus. Não adianta montar uma igreja tipo shopping center, como algumas que têm muito recurso estão fazendo. A fé genuína não vem através disso, não vem através desse tipo de recurso. Não é isso que a igreja foi chamada para fazer, não é essa atração. Ou as pessoas são atraídas pela palavra, ou não são atraídas. Então, amados, nós precisamos ter um temor muito grande de como estamos vivendo esse tempo como igreja do Senhor Jesus, para que não aconteça como aconteceu com Demas, que amou o presente século e foi para o mundo. Aquele que foi um dia amigo e colaborador de Paulo, agora estava no mundo. Amar o presente século revela a condição espiritual das pessoas.
Romanos 8, versículo 8, Paulo diz assim: porque os que estão na carne, ou os que estão no mundo, não podem agradar a Deus. No final, quem se entrega ao mundo, torna-se prisioneiro de Satanás. Prisioneiro na mente. Não é uma prisão literal, visível, mas é uma prisão da alma. As pessoas se tornam prisioneiras na alma. Isso é muito grave. E ainda se acham cristãs. A verdadeira prova, amados, de que permanecemos em Deus, é um versículo que eu tenho repetido muito, João 14, 21. A prova de que permanecemos em Deus é a nossa obediência à palavra de Deus. Lá em João 14, 21, Jesus diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Esse é o que me ama. E esse que me ama, eu me manifestarei a ele. Então vejam só, né? Se nós de fato estamos mantendo a nossa convicção de fé, nós amamos a palavra de Deus, porque os mandamentos da palavra estão na palavra de Deus. O que Jesus deixou é a sua palavra, é o seu evangelho. E por último, 1 João 2,17, ele diz assim: olha, o mundo passa, bem como a sedução do mundo, ela passa e arrasta muita gente junto, mas o que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre, incluindo a eternidade. E foi isso que Paulo citou lá em Filipenses 3, versículo 8. Quando mesmo Paulo escreveu aquela carta, finalizando, falando do final da sua carreira, de como ele estava, em Filipenses 3,8, Paulo diz assim: deveras eu considero tudo como perda, se referindo a tudo que ele conhecia, a tudo que ele viveu antes do seu encontro com Cristo, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Conhecer a Cristo é algo sublime. Nós conhecemos e devemos prosseguir conhecendo a Cristo. E Paulo diz: por causa do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual eu perdi todas as coisas e considero como refúgio para ganhar a Cristo. Paulo estava dizendo aqui a respeito da sua vida, dos privilégios que ele tinha antes da sua conversão, do seu encontro com Cristo. O privilégio, o status que ele tinha dentro do judaísmo. Provavelmente Paulo, se continuasse, seria um membro do Sinédrio, um grande líder do judaísmo, e toda a cultura que ele havia acumulado. Ele diz: olha, depois, por causa de Cristo, da sublimidade de Cristo, eu considero como refúgio. Jamais o mundo ia conseguir atrair Paulo de novo. E Paulo diz também: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Amados, nós não podemos permitir que o mundo seduza o nosso coração, e tudo que o mundo oferece venha atrair os nossos olhos e venha nos afastar da presença de Deus. Amém? Vamos nos colocar em pé. Eu quero convidar o nosso